Alfred Sisley é talvez um dos artistas menos conhecidos desta geração dos pintores impressionistas. Nasceu em Paris e passou a maior parte da sua vida em França. No entanto, manteve sempre a sua cidadania britânica, dada a sua ascendência. Ele foi talvez o mais consistente dos impressionistas na sua dedicação à pintura de paisagem ao ar livre. Raramente se desviou para a pintura de figura, como tinha acontecido com Degas ou com Manet. E ao contrário de Renoir ou de Pissarro, descobriu que o impressionismo atendia às suas necessidades artísticas. Foi enviado para Londres por 4 anos para se preparar para uma carreira comercial, mas que ele abandonou após 4 anos, regressando a Paris em 1861. De seguida, voltou-se para a pintura e em 1862 entrou no Estúdio Glaire, onde conheceu Renoir, Monet e Basile. Ele acabaria de facto por receber muito pouco reconhecimento ainda em vida, mas a sua obra de facto é de uma qualidade inegável. Juntamente com os seus companheiros, viria a pintar paisagens ao ar livre, em vez de fazê-las no estúdio, a fim de capturar os efeitos transitórios da luz solar de maneira realista. Essa abordagem, inovadora na época, como vimos, resultou em pinturas mais coloridas e mais amplamente pintadas do que aquilo que o público estava acostumado a ver. Consequentemente, Sisley e os seus amigos inicialmente tiveram poucas oportunidades para exibir ou vender os seus trabalhos. A Guerra Franco-Prussiana foi muito mais difícil para os Sisley. Com a ocupação prussiana de Bougival, perto da casa de Pissarro, em Louveciennes, eles acabaram por ter de fugir para Paris. Embora o próprio Sisley tivesse nacionalidade britânica, ele não estava em posição financeira e provavelmente era já tarde demais para escapar pelo Canal da Mancha para a Inglaterra. Os negócios da família também entraram em colapso e a saúde mental do seu pai deve ter tornado impossível para ele abandonar os seus pais. Os Sisley, portanto, tiveram que permanecer na cidade. Alfred, incapaz de servir por causa da sua nacionalidade, a família passou fome durante o cerco. Como Pissarro, Sisley perdeu tudo o que estivera em seu estúdio e na sua casa em Bougival, incluindo grande parte do seu trabalho anterior. A partir de 1871, quando o seu pai já não era mais capaz de o apoiar, passou grande parte da sua vida na pobreza. Em 1872, logo após Monet e a sua família terem retornado da Inglaterra à França, os Sisley foram morar com os Monet em Argenteuil. Isto marcou o início de um período altamente produtivo para Sisley e, em conjunto com Monet e Renoir, isto provocou algumas mudanças importantes na sua arte. Os três concentraram os seus esforços na gravação dos efeitos transitórios da luz, usando cores, na remoção do preto das suas paletas e no abandono do tradicional acabamento de uma pintura. As suas vistas, como podem ver, são bastante diferentes dos seus companheiros. Há aqui quase que uma junção entre pintura de género e pintura de paisagem, não sendo nem uma nem a outra. A ponte pedonal de Argenteuil, de 1872, é dominada pela projeção de perspectiva da própria ponte, quase até à exclusão do rio que se encontra abaixo dela. As figuras de Sisley são muito gestuais, mas aqui parecem mais naturais nas suas formas. De Argenteuil, os Sisley mudaram-se para viver em Voisins-Louveciennes.
onde viviam numa casa alugada não muito longe de onde Pissarro tinha vivido antes da guerra. Ele aqui continua a pintar estas paisagens mais urbanas dos arredores burgueses de Paris. O Sena, perto de Bougival, no outono, é um claro exemplo deste interesse de Sisley, como aliás dos seus impressionistas, por estas cores de outono, e sobretudo pelo forte contraste das cores complementares que já havíamos visto em Monet, nos laranjas com os azuis, nos verdes com os vermelhos. Sisley nunca foi tão entusiasmado como Pissarro pelas pinturas de cenas de estrada ou de neve. Efeito Neve Argentée, de 1874, claramente vem da mesma escola, mas as suas árvores e os seus edifícios permanecem distintos. Esteve intimamente envolvido na formação do movimento impressionista e expôs 6 obras na primeira exposição, em 1874, da qual esta fez parte. No verão desse ano, Sisley acompanhou o seu patrono, Jean-Baptiste Faure, um célebre cantor de ópera, numa visita a Londres. Sisley pagou por esta viagem em espécies, fornecendo ao Faure 6 quadros. Os dois ficaram inicialmente em South Kensington, antes de se mudarem para o Castle Inn, perto de Hampton Court, o que proporcionou a Sisley melhores oportunidades para pintar. Em algum momento, durante o inverno de 1874-75, os Sisley mudaram-se de Louveciennes para Marly-le-Roi, nas proximidades. Com a sua experiência a pintar na Inglaterra fresca ainda na sua memória, foi aqui que Sisley alcançou o seu estilo maduro e começou a pintar algumas das maiores paisagens impressionistas. As pinturas de árvores de Sisley, da década de 1870, mostram o início de um estilo próprio, como foi visto em A Estrada de Versailles a Saint-Germain, de 1875, e que é bastante diferente das pinturas anteriores de estrada de Pissarro ou mesmo do próprio Sisley. Ainda existe alguma estrutura anatómica, mas as copas são agora exuberantes e mais substanciais. A gama de verduras utilizadas para a folhagem é bastante limitada, embora cobrindo uma ampla gama de tons. Após o fracasso financeiro da primeira exposição impressionista de 1874 e a cessação das compras de Durand-Ruel aos impressionistas, alguns membros do grupo participaram no leilão da sua obra no Hotel de Rouault, em Paris, em 1875. Sisley estava entre eles, mas Pissarro evitou participar. O plano, no fundo, acabou por se revelar mal orientado e ajudou-os muito pouco. Sisley vendeu 20 quadros no total, todos por preços muito baixos, e 12 deles ao próprio Durand-Ruel, que a longo prazo deve ter aproveitado mais com a venda. Sisley teve, no entanto, mais sorte noutros eventos. Em março de 1876, e novamente no outono desse ano, o rio Sena rebentou as suas margens e houve inundações generalizadas que foram retratadas em algumas das suas pinturas mais conhecidas. Em 1880, os Sisley estavam novamente em movimento, agora para Maurice-sur-Loing, na margem oriental da floresta de Fontainebleau e as margens dos rios Loing e Sena, que seria o centro das pinturas de Alfred para o resto da sua vida. Sisley também experimentou a sua técnica e estilo um pouco neste período. A pincelada em primeiro plano é composta por pequenos traços de cor e de quase branco, dando à encosta uma textura distinta. Retratar o vento é um desafio extraordinariamente difícil para o artista paisagista puro. Em O Dia Ventoso em Veneux, ele consegue, através da orientação de pinceladas mais grossas, transmitir o olhar do movimento lateral na sua folhagem.
A textura dessas marcas é mais grossa novamente, e mais em consonância com o impressionismo clássico. Esta para ter sido a sua resposta ao desafio feito por Émile Zola nesse ano, alegando que os impressionistas não tinham conseguido criar obras-primas que resistissem ao teste do tempo. Talvez o maior erro crítico que Zola cometeu. Ao contrário dos outros, Sisley manteve-se empenhado em pintar frente ao motivo, em vez de se retirar para o estúdio, como Pissarro e Monet acabaram por fazer. Mudou as suas composições, o uso da cor e a técnica, mas manteve o curso impressionista. No final da década de 1880, enquanto Sisley vivia perto e na pequena cidade de Moret-sur-Loing, ele pintou uma sucessão das mais sublimes paisagens impressionistas, que se destacam como um todo como uma das grandes conquistas do movimento, comparável à célebre série Medas de Feno de Monet. Sisley parece ter começado esta série mostrando a Avenida dos Chopos em Moret-sur-Loing, em 1888, com os dois primeiros mostrados acima e abaixo. Eles mostram vistas de e de locais quase idênticos, e são pintados em estilo muito semelhante, as suas diferenças sendo sobretudo atribuíveis aos efeitos transitórios da luz. No entanto, há aqui diferenças mais subtis nas árvores, particularmente na representação da sua casca. Ao longo destes 5 anos, Sisley permaneceu em grande parte isolado, pintando ao ar livre ao redor de Moret. Apesar de ter ido a Paris e de se encontrar com outros impressionistas lá, manteve-se afastado durante grande parte do tempo. Ele ficou ao lado de Monet, contra o neo-impressionismo de Pissarro, e acabou por não quis exibir na 8ª e última exposição do grupo, em 1886. Mas, enquanto Monet e Renoir começaram a ganhar a vida com as suas pinturas, Sisley permaneceu vivendo na pobreza, vendendo muito pouco dos seus quadros. Mas ele, contudo, manteve a fé, ainda trabalhando ao ar livre e frente ao motivo, como sempre fizera. Não há dúvida de que a tentativa mais formal e consciente de Sisley de pintura em série é o da igreja de Moret-sur-Loing. Uma série apertada com 2 ramos compostos por 14 pinturas, concluídas em 1893-1894, quando, aliás, Monet estava a refazer a série da Catedral de Rouen no seu estúdio. A ênfase de Sisley nesta série é bem mostrada na igreja de Moret à tarde, de 1894, que aqui vemos. E, também ela, bastante diferente das séries de Monet. Como Marianne Stevens coloca também, Monet pintou o ar que estava entre o olho e a fachada, enquanto Sisley se focou na massa física da estrutura, usando diferentes condições de luz para acentuar a qualidade arquitetónica do seu assunto. Ora, este é um quadro bastante interessante de Sisley, Vacas no Sena, em Samama. Se observarmos, de facto, são muito poucas as afinidades com o resto da sua pintura, ou pelo menos daquilo que nós conhecemos. No final da vida, Sisley parece afastar-se do impressionismo, tal como, aliás, já se havia afastado deles na última exposição do grupo. E aqui volta-se para o sintetismo, desenvolvido na Bretanha por Émile Bernard ou Paul Gauguin. Defendendo uma pintura reduzida à sua simplicidade, assumindo a sua bidimensionalidade plana e sem volumes. É quase como que um desenho colorido, bastante gráfico.
Em 8 de outubro de 1898, Eugénie Sisley, a sua mulher, morreu em Morée. Nessa altura, o próprio Alfred já tinha desenvolvido a sua doença terminal, um cancro de garganta, e no final desse ano estava gravemente doente. Acabou por morrer em Morée a 29 de janeiro de 1899. Ainda o único cidadão britânico entre os impressionistas franceses. Os seus dois filhos ficaram quase sem dinheiro, mas mais tarde, nesse ano, o leilão da obra de Sisley, com contribuições de outros, incluindo Monet, Degas, Pissarro e Renoir, conseguiu angariar mais de 150 mil francos, provavelmente mais do que o total vitalício das vendas de Sisley ao longo da sua vida. Vamos agora tratar de um outro pintor, Gustave Caillebotte, que, em certo modo, se pode associar a Sisley, não tanto pela sua técnica ou a sua própria pintura, mas porque efetivamente foi também um dos artistas menos conhecidos do impressionismo. Nascido numa família rica, Caillebotte estudou primeiro para ser engenheiro, mas acabou por se interessar pela pintura e foi estudar para a École des Beaux-Arts em Paris. Conheceu Pierre-Auguste Renoir e Claude Monet em 1874 e mostrou os seus trabalhos na exposição impressionista de 1876, assim como nas seguintes. Caillebotte tornou-se o principal organizador, promotor e financiador das exposições impressionistas durante os 6 anos seguintes e usou a sua riqueza para comprar obras de outros impressionistas, nomeadamente Monet, Renoir, Pissarro, Cézanne, Degas, Alfred Sisley ou Albert Morisot. Caillebotte era um artista de habilidades notáveis, mas a sua reputação póstuma apagou-se, porque a maioria das suas obras permaneceram nas mãos da sua família e não foram expostas nem reproduzidas até à segunda metade do século XX. As suas primeiras obras apresentam as amplas novas avenidas e modernos blocos de apartamentos criados pelo Barão Haussmann para Paris nas décadas de 1850 e 1860. Caillebotte também pintou retratos e estudos de figuras, cenas de barcos, paisagens rurais e estudos decorativos de flores. Ele tendia a usar as cores mais brilhantes e os pincéis mais pesados nos seus trabalhos posteriores. Caillebotte começou a pintar seriamente muito tarde. Já tinha concluído o curso de Direito e obtido uma licença para exercer a advocacia antes da Guerra Franco-Prussiana de 1870. Foi convocado para lutar na Guerra Franco-Prussiana e serviu, desde julho de 1870 a março de 1871, na Gare Nationale Mobile de la Seine. Após a guerra, Caillebotte começou a visitar o estúdio do pintor Léon Bonnat, onde começou a estudar pintura a sério. Entre os alunos mais conhecidos de Bonnat estavam John Singer Sargent, Lauritz Tuxen, P.S. Kreuer, Alfred Roll, Thomas Eakins, Jean Béraud e Louis Béraud. Roll, Béraud e Béraud todos pintaram num estilo naturalista durante o seu apogeu. Desenvolveu um estilo realizado num curto espaço de tempo e teve o seu primeiro estúdio em casa dos pais. Em 1873, Caillebotte entrou para a École des Beaux-Arts, mas aparentemente não passou muito tempo lá. Acabou por herdar a fortuna do pai em 1874 e os filhos sobreviventes dividiram a fortuna da família após a morte da mãe em 1878. Por volta de 1874, Caillebotte conheceu e fez amizade com vários artistas que trabalhavam fora da Academia de Belas Artes, incluindo Edgar Degas e Giuseppe De Nittis, e participou, embora não ativamente, na primeira exposição impressionista de 1874. Entre as suas primeiras obras está esta sua pintura em pastel de uma mulher nua deitada num sofá, que demonstra as suas habilidades bastante cedo na sua carreira. Esta é uma das poucas figuras nuas que pintou, e requintadamente detalhada, particularmente para um trabalho em pastel. Ele faz marcas, mas até traça o detalhe fino das almofadas distantes,
e o padrão no sofá na parte superior esquerda. A figura é cuidadosamente terminada com uma textura delicada da pele. Pintado menos de 5 anos desde que começou a visitar o estúdio de Lucien Bonnat, Os Afagadores do Chão é uma obra-prima de tirar o fogo por quaisquer padrões e uma das principais obras de arte europeia produzidas no século XIX. Ela mostra 3 homens no trabalho, a realizar uma tarefa que é simultaneamente exigente fisicamente e hábil. A combinação que era popular entre os pintores naturalistas quando representavam motivos da indústria. Não era, no entanto, uma atividade tecnológica ou nova. Caillebotte combina 3 estudos de figuras, numa composição pouco convencional e possivelmente fotográfica no caráter e invulgarmente iluminado. Podemos também afirmar que é um verdadeiro ensaio de perspectiva linear. Mas, apesar do esforço que Caillebotte despendeu nesta pintura, foi rejeitado pela mais prestigiada exposição de arte francesa, o Salon, em 1875. A representação de pessoas da classe trabalhadora no seu comércio, não totalmente vestidas, chocou os jurados e foi considerado um assunto vulgar. Ele ficou bastante magoado com esta rejeição e, em vez disso, acabou por mostrar na segunda exposição dos impressionistas com quem já se tinha associado em 1876. Apresentou ao lado de algumas das suas outras obras, incluindo mesmo uma outra segunda versão, diferente, de 1876, assim como também alguns trabalhos anteriores, como Jovem à Janela. As imagens dos raspadores de chão passaram a ser associadas à pintura de Degas de lavadoras, também apresentadas na mesma exposição e igualmente desprezadas pela crítica, como vulgares. Embora pintado apenas 3 anos depois de se ter familiarizado com o movimento impressionista, este trabalho, Chuva em R, exemplifica a visão pessoal de Caillebotte sobre a abordagem adotada pelo movimento. Situado em R dos seus verões de infância, a sua composição é bem equilibrada, sem simetria ou qualquer regularidade, e utiliza um ponto de vista invulgarmente alto e uma cultura muito eficaz. As suas pinceladas e cores vivas constroem uma superfície de água que cobre a maior parte da pintura, rica em detalhes líquidos, a sua profundidade reforçada pelo tamanho em mudança dos derrames de água. Tecnicamente, este trabalho é o par do melhor das cenas aquáticas de Monet, Pissarro ou Sisley, mas parece que só o trabalho de Caillebotte o pode ultrapassar. Dado o seu empenho no movimento impressionista e participação em todas as suas exposições, exceto a primeira, Caillebotte não era apenas um patrono vital, mas um dos principais inovadores, cujo efeito continua na pintura representativa moderna. A Ponte da Europa não mostra uma das pontes populares sobre o rio Sena em Paris, ou as mais turísticas, mas uma ponte sobre os estaleiros ferroviários da Gare Saint-Lazare, uma grande praça formada na confluência de 6 avenidas. Embora existam várias leituras das figuras presentes, a cena é altamente contemporânea e dominada pelas fortes vigas que formam a ponte e vapor de um comboio que passa. Tal como acontece com os afagadores de chão, a sua projeção de perspectiva é invulgar e potencialmente fotográfica. Compare-se, aliás, o tema com a série de Monet representando a Gare de Saint-Lazare que já vimos, numa das quais se via precisamente a ponte e as diferenças dadas ao assunto e também à técnica, que é obviamente diferente. Em retratos de campo, ou retratos no campo, podemos ver uma mulher lê enquanto as outras bordam. As cenas rurais de Caillebotte em IR focam-se em assuntos de água, como passeios de recreio ou cenas domésticas em torno da sua casa de campo. Muitas vezes ele usa uma técnica impressionista suave que lembra Renoir para transmitir a natureza tranquila do campo, em nítido contraste com os traços mais lisos e suaves das suas pinturas urbanas.
Aqui, neste retrato de conjunto, aliás, uma temática à qual Caillebotte também se dedicou com alguma frequência, podemos ver, da esquerda para a direita, Miss Marie Caillebotte, que era prima do artista, a Sra. Charles Caillebotte, sua tia, a Madame U, viúva de um médico em Lisieux e amiga da mãe do artista, e, por fim, à direita, a Madame Martial Caillebotte, a mãe do artista, que aliás ele voltará a retratar no ano seguinte. Este quadro, Mademoiselle Boissière cozendo, é uma obra mais pequena e esboçada, uma das primeiras em que Caillebotte pode ser inserido precisamente na pintura de estilo impressionista. O mobiliário é formado a partir de pinceladas organizadas, embora ela e o papel de parede, inspirados no leste asiático, ainda retenham bastante detalhe das suas primeiras obras. Esta é sem dúvida uma das obras mais conhecidas e mais importantes de Caillebotte, Rua de Paris, Dia de Chuva, de 1877. A pintura foi apresentada pela primeira vez na terceira exposição impressionista de 1877. Ela mostra uma série de indivíduos passeando-se pela praça de Dublin, então conhecido na época como Carrefour de Moscou, num cruzamento a leste da Gare de Saint-Lazare, no norte de Paris. Embora Caillebotte fosse um amigo e patrono de muitos dos pintores impressionistas, este trabalho faz parte dessa escola, difere no seu realismo e na confiança na linha em vez de traços ou de pinceladas largas. O interesse de Caillebotte aqui pela fotografia é evidente. As figuras em primeiro plano aparecem desfocadas. Aquelas a meia distância, como a carruagem e os peões no cruzamento, têm contornos mais bem definidos, enquanto que as características ao fundo tornam-se progressivamente indistintas. O corte severo de algumas figuras, particularmente o homem que está no lado direito da composição, sugere ainda a influência da fotografia. Note como as pedras da calçada ficam progressivamente mais pequenas em profundidade e vão perdendo a sua definição até ficarem completamente lisas e quase uma mera mancha de cor. O artista fez também vários estudos para o quadro, quer a desenho, quer a cores, e entre eles podemos destacar esta que, embora possa ser interpretado por alguns como sendo pintado de forma rápida e com uma técnica impressionista, no contexto da obra é muito pouco provável que Caillebotte pretendesse que ele fosse visto como uma obra acabada. Remador de Cartola. Esta pintura foi apresentada na exposição impressionista de 1879. Ela representa um homem remando em R, não muito longe da propriedade da família Caillebotte, onde o artista costumava passar as férias de verão desde os seus 12 anos. Em 1876, Caillebotte ingressou no Paris Sailing Club, localizado em Argenteuil, aliás também ele frequentado por Manet, Monet e Renoir. Ele será fiel ao longo da sua vida à sua paixão por velejar e passear de barco. Ele pinta aqui um amigo elegante que acabou de tirar o paletó, mas manteve a cartola, como se tivesse acabado de chegar de Paris, que ficava, aliás, a cerca de 20 km de distância. No fundo, dois remadores aproximam-se em ações compartilhadas, um assunto desenvolvido várias vezes por Caillebotte na época. Todos os seus quadros usam ângulos ousados, estranhos, uma espécie de zooms cinematográficos e uma obsessão com a figura masculina, cada um sugerindo uma relação desconfortável com o mundo que o rodeia. Na sua propriedade familiar em R, em 1877-1878, experimentou as curtas pinceladas quebradas de Monet e a paleta aumentada de Renoir para criar fotos desconcertantes, evocativas de figuras de canoístas,
um remador de chapéu superior cujos joelhos atingem a borda da imagem, como se o espectador estivesse no barco com ele. Vista de Telhados e Feito de Neve, de 1878, talvez uma das pinturas mais próximas ao impressionismo principal, com a sua atmosfera cinzenta e formas meramente esboçadas. Mas mesmo assim, no entanto, parece que ele se sente obrigado a esfregar cada uma das persianas em primeiro plano, chaminés e árvores à distância, revelando, aliás, interesses semelhantes a Monet ou Sisley pelos efeitos atmosféricos desta atmosfera invernal. A Avenida dos Italianos é uma das principais avenidas de Paris e que, aliás, foi também representada por 2 vezes por Pissarro. Este quadro é um bom exemplo da crescente adesão ao impressionismo e à sua técnica de pintura com uma pincelada mais livre e sem grandes preocupações formais. Caillebotte continuou a sua série de pinturas mostrando figuras olhando para fora das ruas de Paris em varandas, que cumpre, aliás, com a fórmula de Bastien Lepage, em ser cuidadosamente detalhado no seu primeiro plano, com o horizonte alto e menos detalhado à distância. Muitas das suas pinturas urbanas foram bastante controversas devido à sua perspectiva exagerada e mergulhada. Neste Homem na Varanda, no Boulevard Haussmann, parece que há um convite ao espectador a partilhar a varanda com o seu tema e a juntar-se a ele para observar a cena da cidade, chegando à distância, novamente usando uma perspectiva invulgar. Mostrando pouca fidelidade a qualquer estilo, muitas das outras pinturas urbanas de Caillebotte, produzidas no mesmo período, como a Praça de Saint-Augustin, são consideravelmente mais impressionistas. No Feminino Deitado no Sofá, de 1880. Este quadro parece que não foi exibido, nem sequer vendido durante toda a vida de Caillebotte. É tão provocador como a Olympiade de Manet, que nós já vimos, com o seu realismo completo, em vez do longo e tradicional nu clássico, sem pelos corporais. Este nu carece de um contexto clássico. A sua roupa descartada está ao seu lado. O sofá em que está deitada é pintado com grande detalhe, embora as suas roupas sejam mais esboçadas. A partir de 1882, o entusiasmo de Caillebotte pela pintura parecia estar a diminuir. Ele tinha acabado de comprar uma propriedade em Petit-Gennevilliers, perto de Argenteuil, para a qual se mudou completamente em 1888. O seu jardim, mostrado aqui neste esboço a óleo, a horta Petit-Gennevilliers, assim como o seu iate, acabaram por tomar grande parte do seu tempo. É paradoxal que, como pintou menos e estivesse menos envolvido com os impressionistas franceses, o seu próprio trabalho se tornasse mais impressionista no seu estilo. Isto pode, de certo modo, refletir a sua reação contra o domínio do naturalismo que imperava no Salão de Paris. Embora Caillebotte não tenha pintado nenhuma das séries formais de vistas que se tornaram uma característica, como vimos, da arte de Monet, de Sisley ou Pissarro, em meados da década de 1880 fez várias vistas sobre as pontes modernas sobre o rio Sena, perto de Argenteuil. A ponte de Argenteuil e o Sena é impressionista já no seu estilo, com a sua superfície de água quebrada. Compare, aliás, a representação desta ponte com o seu realismo nas enormes vigas da ponte da Europa que vimos anteriormente. E também as diferenças e as semelhanças que podem existir nas diversas vistas da mesma ponte, executada por Manet em 1874, com quem, aliás, agora Caillebotte se parece a aproximar. Aqui, um outro exemplo
o Sena e a ponte ferroviária de Argenteuil, grita de forma clara impressionismo, incluindo o comboio a vapor que se aproxima. Embora a projeção linear da perspectiva seja preeminente, não é tão radical como nos seus trabalhos anteriores. Caillebotte manteve-se neste estilo com duas pinturas mostrando roupa soprando ao vento. Roupa a secar, Petit Gennevilliers, que vemos no lado esquerdo, é um quadro relativamente pequeno, mas um bom exemplo de uma pintura impressionista em pleno ar livre. Enquanto que a secagem da roupa nas margens do Sena, Petit Gennevilliers, à direita, é um quadro bastante maior e foi provavelmente pintado, pelo menos em parte, frente ao motivo. Os impressionistas foram afastados do salão e não tinham grande mercado para as suas obras. Sedentos de reconhecimento, rendimento, alimentação e lucros, apenas 3 conseguiram obter um rendimento independente: Degas, Cézanne e Caillebotte. E foi precisamente o último destes 3 que pôs o seu dinheiro, esforço e finalmente o seu legado para garantir que muitas pessoas hoje pensem primeiro na arte impressionista quando pensam em pintar. Caillebotte foi fulcral para a organização de todas as exposições impressionistas desde a sua primeira. As suas circunstâncias permitiram-lhe investir tempo e dinheiro num empreendimento que, a julgar pela reação à sua primeira exposição, parecia estar condenado ao fracasso. Ele forneceu um apoio direto, financeiro, à maioria dos outros pintores do grupo, comprando a sua obra, construindo uma coleção grande e notável. Mas talvez o seu benefício mais duradouro fosse o de forçar a exposição da maior parte dessas obras, deixando-as para o Estado francês. Infelizmente, o seu próprio trabalho foi negligenciado como resultado. Algumas das suas pinturas, mesmo a versão acabada da Rua de Paris Dia de Chuva, agora em exposição no Art Institute de Chicago, ficaram escondidas durante décadas, depois dos seus colegas terem conseguido o reconhecimento que mereciam. Este brilhante autorretrato foi pintado cerca de 2 anos apenas, antes de morrer subitamente de um acidente vascular cerebral, com apenas 48 anos.